escadinha, tem que vir aqui no microfone fazer a pergunta, porque a gente está gravando e vai sair a voz na gravação. O outro aviso é o seguinte: amanhã, 10 horas da manhã, tem o workshop do Semente. É lá no Semente, em São Cristóvão. Quem quiser ir, às 9h30, em ponto, vai sair o post no Facebook com o link do formulário para se inscrever. Então, quem quiser muito ir, 9h30, em ponto, está o link lá. São só 12 vagas e são os 12 primeiros que preencherem. Só para vocês saberem. Vou passar a palavra para o Zé. Boa palestra para todo mundo. Valeu. Alô? Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo aí? Quando eu fizer assim, acho que vou tirar daqui então. Olá, boa noite. Obrigado por terem vindo aí, por terem comparecido. O Cop Studio fica no centro do Rio de Janeiro, essa cidade vizinha de vocês, que tem o privilégio de poder olhar para Niterói, da sua orla. E o Cop Studio é no centro do Rio. E hoje, mais uma vez, o Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro resolveu que não precisava fazer distinção entre protestante, velhinho, criança, black bloc, e encheu o centro do Rio de Janeiro de bomba, bala de borracha. Bem, eu não sou adepto a isso e foi bem chato, porque eu estava querendo vir para cá, mas estava impossível passar pelaquela microguerra no centro lá do Rio. Só para falar para vocês aí, desculpem então aí o atraso, estamos começando aí com meia hora de atraso. E nós vamos até às 8 da noite. Alguém tem algum compromisso? Pô, legal, obrigado por terem vindo. E aí, quando eu estava vindo, eu falei, putz, cara, mó bom, pô, difícil passar, não sei o que. Pessoas chegar lá, não for ninguém, vai ser tristão. Aí eu cheguei, eu vi aquele tumulto lá na porta, eu falei, o que tá rolando, cara? Falei, estão entregando uma coisa de graça ali. Mas não, vocês estavam aqui para me ouvir, que legal, vocês são muito gentis. Assim, já deu para vocês verem minha cara, então, se vocês quiserem dar uma apagadinha aqui, porque eu acho que o mais legal vai estar no telão. Não precisa apagar tudo, não sei se dá para apagar só essas aqui. Porque no fundo, o nosso negócio é design, não é isso? Quem aqui não é de design ou ilustração? Temos alguns representantes da sociedade civil. Massa. Maneiro. Quem aqui, dentro do espectro do que pode ser chamado design, se interessa por ilustração? Cool, legal, massa. E quem do universo do design e da ilustração se interessa em animação? Não, legal, acho que eu formulei mal a pergunta, porque interessar por animação, você pode ser uma pessoa que gosta de animação, né? Mas assim, que acha legal que de repente é uma opção de carreira. Ótimo. Legal. Deve ter um ou dois aí que está pensando em ser dublador ou voz original. Mas combina, né, gente? Vocês, como vão ver aqui... É o seguinte, eu tenho uma apresentação... preparada, mas nesse mesmo arquivo aqui também tem vários outros aspectos da produção da animação. Então, eu vou tentar ser rápido aqui na minha apresentação, porque talvez seja mais legal quando isso virar um diálogo, vocês começarem a me perguntar coisas, assim, talvez fique mais interessante. Eu ainda estou achando que é muita luz aqui para mim, porque, pô, eu tenho uma plateia de designers, eu quero que eles vejam as cores do negócio. Se der para mais uma apagadinha, eu agradeço. Como eu disse, a minha cara é o menos interessante aqui hoje. Bem, nós somos o Copa Studio e quem aqui imagina fazer mais o design gráfico mesmo, fazer logomarca de empresa, por exemplo?
Vocês são multitarefas. Muito bom. Olha a fonte da logo do Copa Studio. É a mesma daquele baralho Copag. Ridículo. Então, o que acontece? O Copa Studio agora mudou de logo. A logo do Copa agora é essa aqui do meu boné. É redondinha, é mais bonita. A gente vai fazer o lançamento da logo, mas por enquanto a gente está com essa daí. Eu acabei de perceber que tá cortando um pouco aqui, mas eu acho que não vai cortar o principal, não. Bem, o Copa Studio ele existe desde 2009. A gente tem 65 colaboradores, sendo que só 10 são de home office. Os outros 55 trabalham no Copa Studio, como eu disse, no centro do Rio, na Avenida Rio Branco, e ficam vendo de camarote quando a polícia solta a bomba na galera. Lá no Copa a gente tem dedicação exclusiva à animação de personagens, ou seja, existem ótimas empresas incríveis, que são dedicadas a motion graphics, né? Mas nós não, nós somos dedicados à animação de personagens. Nós não somos muito bons em motion graphics, então, se vocês quiserem contratar alguém para fazer motion graphic, de repente não contrata a gente, não. Mas a gente manda bem em animação de personagens. A gente curte muito fazer conteúdo próprio, principalmente série e filmes de longa-metragem. Eu gostei de uma vez quando fizeram uma comparação. Algumas empresas gostam de ser velocistas. Galera que faz aquela publicidade que tem que fazer em uma semana, mas também vai ganhar um prêmio legal em menos tempo. A gente é mais fundista, maratonista. A gente gosta de projetos que duram no mínimo 16 meses. Então isso é uma característica lá do Copa. Eu gosto de começar falando dessa frase do Animator Survival Kit. Vocês conhecem esse livro? Agora ele tem até a versão em português. Vocês lembram o nome em português? Manual de animação, alguém falou? Manual de animação. Esse livro é bem legal. E uma das coisas que está escrito logo no livro é que em animação nada é escrito em pedra. Eu gosto de começar dizendo isso porque nada que eu disser aqui é uma verdade absoluta. Nada que eu disser aqui é uma regra, nada está escrito em pedra. O que eu vou contar para vocês é a minha experiência, a experiência dos meus colegas e o que eu vi acontecer, mas nada impede que a história de vocês na animação, a história de outras pessoas seja completamente diferente da nossa e que as pessoas tenham crenças diferentes das nossas sobre a animação. Então, se eu vou falar para vocês da nossa experiência, eu tenho que obrigatoriamente falar para vocês dos nossos 3 amores. São as nossas 3 séries no ar, que é o Tromba Trem, o Irmão do Jorel e o Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas. O Tromba Trem é o nosso primogênito, foi a nossa primeira série. Ela foi a série vencedora de um programa muito legal que aconteceu em 2009, que foi o programa Anima TV, que reuniu várias produtoras de animação do Brasil num grande concurso em que foram produzidos 17 pilotos de séries de animação e 2 séries foram contempladas. Uma foi o Tromba Trem, que é nosso, e outra foi uma série de Curitiba, do Almir, chamada Carrapatos e Catapultas. Esse evento do Anima TV foi muito legal. Eu lamento muito que não tenha existido outras edições, porque movimentou o Brasil inteiro, foram mais de 300 projetos inscritos, a gente teve 30 projetos que foi para a fase de pitching, e depois a gente fez, junto com os 17 projetos que foram contemplados com o piloto, a gente ficou uma semana juntos, todos os produtores e autores, com vários consultores do Brasil e de fora, e foi uma experiência muito legal. E além do Tromba Trem, participou do Anima TV. O Tromba Trem foi vencedor, mas outras séries participaram. O Ale Abreu estava lá com o Vivi Viravento.
O Ale Abreu, para quem não sabe, é o autor do Menino e o Mundo, né? E ele estava lá com o Vivi Viravento. O Vitor Hugo Borges, que é o criador do Historietas, estava lá também com Historietas. Uma outra série que acabou sendo produzida pela Cinema Animadores, que é a Zica e os Camaleões, também estava lá. Ou seja, foi um evento muito frutífero e o Tromba Trem foi vencedor. E a gente tem muito orgulho disso. Mas hoje o Tromba Trem já tem 52 episódios de 11 minutos, né? E eu sou, além de produtor, eu sou o autor da série. Uma série para crianças de 6 a 9 anos. Aliás, isso é muito engraçado. Ontem saiu uma matéria falando que o Irmão de Jorel foi primeiro lugar de audiência na TV paga para crianças de 4 a 11 anos. Isso é uma super parada, gente, porque quando começou a lei de cota no Brasil, tinha muita gente que falava: vão tirar o meu Naruto para pôr essas porcarias do cinema nacional? Vão tirar o meu Pokémon para pôr a porra da galinha picadinha? Caralho! As pessoas ficaram muito putas, assim, porque, né, lei de cotas, porra, as pessoas ficam putas com ações afirmativas, eu acho isso muito louco. Mas aí foi muito legal que, assim, o Irmão de Jorel hoje é líder de audiência, mas isso, ao mesmo tempo, pra gente é uma coisa meio nova. Porque antes a gente era meio patinho feio do negócio. Então, como eu estou falando do Irmão de Jorel, o Irmão de Jorel também é uma outra série que a gente produz. Também a gente já tem 52 episódios de 11 minutos. O que eu estava falando sobre a matéria era que a matéria falava: Irmão de Jorel é sucesso entre crianças de 4 a 11 anos. E aí, o maior número de respostas que a gente teve no post que a gente colocou lá na página do Copa Studio foram de pessoas: e os adultos? E os adultos? E os adultos? Cara, sério, assim, eu acho que deve ser, não sei, talvez metade da audiência do Irmão de Jorel seja realmente de adultos, assim. Porque tem muita gente que escreve pra gente, fala que gosta e que o filho não gosta mais, mas ele continua assistindo. E é muito legal. E a gente também tem o Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas, que tem 40 episódios e um longa-metragem, que vai ser lançado esse ano. Então, fiquem atentos para piratear. O Tromba Trem, ele conta a história de um elefante que perdeu a memória, que conhece uma tamanduá vegetariana e uma colônia de cupins que acham que são de outro planeta porque a Terra é um planetinha muito safado para a sociedade deles, que é super avançada. E eles viajam de trem pela América Latina, conhecendo a cada episódio um novo lugar e um novo personagem. Esse é o Tromba Trem, que é uma comédia de aventura no formato road movie, como eu disse, para crianças de 6 a 11. Para quem não conhece, eu vou colocar a abertura, vamos ver se vai rolar. O amarelo caiu do céu e já não lembra de nada. Linguaruda medita no meio da estrada. A cidade da rainha eles carregam no vagão, conhecendo um novo bicho, dia sim, dia não. Legal! Então, vocês são designers, e aí, mas vocês são muito chatos com paleta de cor, por exemplo? O Tromba Trem, ele tem um dos diretores de artes mais foda que eu conheço, que é o Giovanni de Mello, assim. Ele é um cara incrível. Quem não conhece, quem gosta de ilustração, quiser procurar o Tumblr dele, Giovanni de Mello, ele é muito foda. E, assim, não é só aqui Aliás, eu achei esse espaço do caralho, viu, gente? Que massa, eu gostei da faculdade aqui. Nunca tinha vindo aqui. Mas nenhum telão, mesmo que seja, sei lá, nenhum telão faz jus à paleta de cor do Giovanni de Mello. Assim. Então, se vocês tiverem depois a oportunidade de dar uma olhada ou no Tromba Trem ou no trabalho dele, as cores são fantásticas. O Tromba Trem está no Brasil, ele passa no Cartoon Network. Inclusive, recebi uma mensagem hoje da Patrícia do Cartoon, dizendo que os novos episódios vão estrear em julho, no Cartoon Network e no Boomerang, sendo que no Boomerang vai passar na faixa principal deles. E na TV aberta passa na TV Brasil também.
que é engraçado. As pessoas falam, mas TV Brasil dá traço. As pessoas adoram falar isso. TV Brasil dá traço. Dá traço de audiência, né? Não chega a dar nem 0,1. Mas não é tão verdade, não. Assim, é porque a gente é de cidade grande, né? E a gente não sabe que o interior do Brasil... Aliás, o Fernando Henrique fez um monte de merda, falou um monte de merda, mas teve uma coisa que ele falou e que as pessoas acharam que era uma grande merda que ele falou, mas ele falou uma verdade. Entre todas as outras merdas que ele falou, tá, gente? Eu não sou do PSDB, aliás, não sou porra nenhuma, mas assim... Isso o Fernando Henrique falou é verdade. Ele falou assim, tem um dia que ele falou assim, não, o Brasil é caipira. E as pessoas levaram isso pro lado ruim, no sentido de, tá ofendendo os brasileiros. Cara, é o seguinte, ele fala um monte de merda, mas nessa hora ele tava dizendo assim, gente, o Brasil é um país interiorano, tem toda uma história. Eu, quando me mudei pro Rio, eu sou de Uberaba, Minas Gerais. Quando eu me mudei pro Rio de Janeiro, eu achava engraçado como lá no interior de Minas, eu tinha um pouquinho mais de conhecimento do que rolava de som, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, em Goiás, até no Nordeste, do que a galera do Rio e São Paulo, assim, porque o eixão mesmo, Rio e São Paulo, às vezes a galera meio que se fecha. Agora abriu pra caramba, eu acho até que abriu demais, porque chega de sertanejo universitário, né, gente? Tá bom já. Eu acho que abriu até demais, mas assim, quando eu me mudei pra cá, pra fazer faculdade na UERJ, e participar do Enecom, qual que é o encontro de vocês mesmo? InDesign? N-Design. Pode crer, teve um ano que foi na PUC, né? Massa. Esse ano é onde? Vocês vão? Lá tem Cannabis Cup também? Porque o Enecom tem. E foi bem engraçado. Mas não era isso que eu ia falar. Quando eu me mudei pra cá, era isso, né? As pessoas eram mais fechadas no Rio e São Paulo. Mas o Brasil é caipira, então é muito legal quando às vezes assim, eu vou para outras cidades no Brasil e as pessoas falam, eu conheço Historietas, eu conheço o Tromba Trem. E aí eu pergunto, você assiste aonde? Aí o cara fala, na TV Brasil. Eu acho isso muito legal. Porque as pessoas acham que todo mundo tem TV a cabo, né? Não é bem assim. E essas séries, elas não estão também na internet. A gente, por nós, eu até colocaria, mas a gente não pode, por contrato, colocar isso na internet. Inclusive, todo mundo que assistiu Irmão de Jorel na internet, saiba que assistiu de pirata. E tudo bem. Estamos amigos ainda, mas eu não me importo. Mas agora o Cartoon começou a tirar, então, assim, tá até difícil, tá um pouquinho mais difícil de achar até. É justo, né, cara? Eu gosto de fazer essa pergunta. Quanto vocês acham que custa 26 episódios do Irmão de Jorel? Só pra fazer, não é nem pra divulgar, nada, não. Quanto custa pra fazer? Alguém quer chutar um valor? Quanto? Não, são 26 episódios de 11 minutos. Você falou 26 mil. Não, beleza. Eu gosto disso, eu quero que as pessoas digam números. Quanto? 100 mil reais para fazer 26 de 11. Quanto? 80 mil para fazer 26 episódios de 11. Hã? Caraca, ele foi muito preciso, ele falou 286 mil. E os centavos? Alguém quer arriscar mais algum som? 400 mil? Não, é reais, gente. Estou falando de reais. Alguém falou 400 mil? 400 mil. Quem mais? Quem dá mais? Tá bom, vou falar. 26 episódios do Irmão de Jorel custa 5 milhões de reais. Para fazer... É custo. Não, e sabe o que é o mais legal? Quando o Tromba Trem ganhou o Anima TV, o Tromba Trem, para produzir 13, ganhou 1 milhão e 100 mil reais para produzir. E aí saiu assim na Folha de São Paulo. Vencedores do Anima TV, colocou meu nome completo. Eu nunca uso meu nome completo. Inclusive, aqui na divulgação estava lá, Zé Brandão. Eu nunca coloco, mas estava na Folha de São Paulo, sabe assim,
José Luiz Brandão Albuquerque recebeu R$1.150.000. No outro dia tinha uns primos meu que mandou umas mensagens pra mim. E aí, sumido? Sacou? Tipo, não, mas não, gente, isso é custo. Mas olha só, é porque faltou também dar algumas... Quanto vocês acham de minutagem, de segundos de animação, de minutos de animação, que um animador no Copa Studio produz por dia? 30 segundos. Tá. Beleza, não, calma. Não, beleza. Teve gente que falou 40 segundos, mas acertou quem falou mais próximo de 4, porque a gente faz 5 segundos por dia de animação por animador. 5 segundos. Estamos falando de 26 episódios de 11 minutos. Então, é uma equipe de 35 pessoas só entre animadores, ilustradores e storyboarders. 35 pessoas. Trabalhando 16 meses. Então, na verdade, eu falei 5 milhões, vocês se assustaram, mas se vocês pegarem um salário que seria razoável, quanto vocês acham que é razoável que um animador ganhe? Né? O salário médio de um animador está R$4.000. Salário médio. Tem gente que ganha 6, tem gente que ganha 3. Mas o salário médio é 4.000. Poxa, imagina. 35 pessoas com salário médio de R$4.000 trabalhando durante 16 meses, entendeu? Então vai dar isso aí por aí. Aí tu coloca imposto e não sei o que e tal. Então é custo mesmo. Ninguém tá rico não, gente, tá? Só para vocês saberem. Ninguém tá rico não. O Juliano, criador do Irmão de Jorel, com as camisas tudo furadas, tudo bem que é um pouco estilo também, mas não tá fácil para ninguém. Mas custa caro. Eu tô dizendo isso para dizer o quê, então? Que eu entendo e eu não posso sabotar o canal que tá me viabilizando fazer a série, jogando a parada no YouTube, entendeu? Eu não posso fazer isso. Seria muita calhordice da minha parte. Mas vocês podem fazer isso. Mas eu não posso. Então não existe oficialmente os episódios do Tromba Trem na internet, nem do Historietas, nem do Irmão de Jorel. Eventualmente a gente coloca... Vocês estão filmando aí, eu estou falando essas paradas tudo? Rola uma edição depois, né? Tá. Então, assim, não existe oficialmente o canal do Tromba Trem do Irmão de Jorel. Quer dizer, existem os canais, mas os canais que tem no YouTube os oficiais é um clipezinho, não é nenhum episódio completo. Às vezes a gente até coloca um episódio completo, mas não é a série, você não vai exibir, a gente não vai ver a série lá, né? Então, os canais eles têm uma exclusividade, no mínimo 1 ano de exclusividade, mas para colocar na internet, eu acho que eu vou poder colocar na internet o Irmão de Jorel oficialmente, talvez daqui a uns 2 anos, o Tromba Trem talvez daqui a 1 ano, né? Para colocar oficialmente num canal de YouTube, por exemplo, né? Então, por isso que às vezes não é fácil. Então, tem gente que vê o Tromba Trem pela TV Brasil. Gente, eu vou fazendo muita digressão. Se deixar, eu vou começar a falar de outra coisa aqui. Não vou falar. O Tromba Trem ele é distribuído pela Cake Entertainment. É uma distribuidora bem legal, independente, lá da Inglaterra. Eles distribuem um dos desenhos mais legais de todo mundo para mim. Não estou falando do Tromba Trem. Eles distribuem Tromba Trem também, mas eles distribuem Pocoyo, cara. Pô, Pocoyo é muito legal, cara. Pô, vocês já viram Pocoyo? Pocoyo é muito bacana. E sabe por que aqui tem o nome Pocoyo? O criador é espanhol, tá? O criador é espanhol. E aí, ele estava lá, ele tinha criado o personagem, tinha feito o piloto. O piloto é horrível do Pocoyo. Mas depois acertaram fazendo a série. E aí ele mostrou o personagem para o filho dele, e o filho dele era muito pequenininho, e ele queria falar, és um ninho, como eu. E ele era muito pequenininho, ele falou, és um ninho, Pocoyo. E aí ficou Pocoyo, cara, e é muito maneiro.
Então, a Cake leva o Tromba-Trem para mercados internacionais. Olha aí como a gente é metido. Isso daí estava em Cannes. Isso aí estava lá no Palais de Festival. Não era o Festival de Cannes, não, tá, gente? É porque Cannes... Gente, Cannes é um lugar para velho rico. A verdade é essa. Tá? Cannes é um lugar para velho rico. Para quem conhece Búzios, não tem nada demais lá. Cheio de iate, entendeu? Um lugar que não é para nós, porque eu quero me colocar entre vocês como uma pessoa jovem, se vocês me permitem. Apesar de achar que eu acho que, se brincar, eu sou a pessoa mais velha dessa sala, é uma coisa muito estranha isso, mas tudo bem. E aí, pô, Cannes é um lugar para velho. Mas como é que Cannes ganha dinheiro? É fazendo eventos. Então existe o Festival de Cannes, que inclusive estava acontecendo, acho que até ontem, sei lá. Quem está bem informado? Quem é do cinema aí conhece as coisas? Cinema. Acho que foi até ontem, sei lá. Bem, até pouco tempo atrás estava rolando o Festival de Cannes. Mas não é só o Festival de Cannes que rola em Cannes. Em Cannes tem a Feira do Sindicato dos Dentistas da França. Rola em Cannes. Entendeu? E uma das coisas... Sabe a cidade que vive desses eventos, assim? Igual o hotel, que toda hora tem um evento? Cannes é assim. E aí, das coisas que tem em Cannes é um negócio chamado MIPCOM, que é o maior mercado sobre televisão, na verdade, produtos audiovisuais, tirando o cinema, da Europa. Rola lá, chama o MIPCOM. E isso aqui é no MIPCOM. E é muito legal essa exposição aqui que eles deram para o Tromba-Trem. E aí eles colocam também em revistas especializadas em conteúdo gringo. E aí agora a gente já começou a distribuir, então, o Tromba-Trem para fora do país. פיל עם חיים מבולבלים. שכחתי את השם שלי. דובת נמלים שאוכלת עלים. צמחונית. בדיוק כך. וחבורת טרמיטים מטורללים. קדימה. עולים על רכבת. איזו רכבת? לשום מקום. זה לא מסוכן? לא, לא. חבורה של משוגעים. שום דבר לא יעצור את ג'ג'ה. יורדים מהפסים, סדרה חדשה כל יום בזום. מה שבא לכם. Alguém entende hebraico? Você conseguiu entender alguma coisa? Eu acho que nem quem é de Israel entende. Porque você se ligou que a parada... O cara tá narrando em hebraico e tem o tempo todo uma legenda em hebraico. É do outro lado, né? Porque todo tem uma legenda em hebraico. É porque eles mesmos não entendem. Aí eles mesmos têm que ler. Mas muito louco, porque o Tromba-Trem ele passa na Palestina e passa em Israel. Isso é muito bacana, porque eu tô falando muito bacana. Isso é coisa de velho. Mas tudo bem. Bem, outra série que a gente tem é o Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas. Eu gosto desse nome porque rima. Eu gosto de coisas que rimam. E aqui é a abertura do Historietas. Historietas que também está em exibição no Cartoon, no Boomerang, no Toolcast, também na TV Brasil. E a distribuição aqui do Tromba-Trem é da Cake. No caso, Historietas é da Nine Story. Gente, tem hora que eu acho que eu me empolgo, eu falo fora do microfone, mas dá para vocês entenderem aí? Só prejudica aí, né? Vamos prejudicar por mais. Beleza. Não vou fazer isso não. A bateria tá acabando aí. Tá não. E o Historietas é distribuído pela Nine Story. E o Historietas foi a primeira série que a gente produz que bateu o preconceito do time de vôlei do Brasil. Vocês se lembram que quando começou a política de cotas de conteúdo nacional na TV paga, foi o Giba,
paga mico. Teve uns 4 jogadores de vôlei. O que o vôlei tem a ver com o audiovisual? Tem a ver, vai. Tudo bem, não vamos dizer que os caras não têm a ver. Mas, pô, aí eu coloco os caras do vôlei na Sky pra falar com aquela música tensa no fundo. Estão querendo tomar o controle remoto da sua mão. Estão querendo controlar o que você assiste. Igual aquelas propagandas muito loucas. Gente, eu não sou... Vai ficar parecendo que eu sou panfletário pela maconha, pela liberação, mas não é. Mas assim, vocês já viram umas paradas que tem, que era a galera fazendo uma propaganda anti-maconha, sei lá, nos anos 40, 50? Que é umas paradas bizarras. A maconha vai fazer você ficar maluco. E aí mostra o cara matando toda a família. Fica assim, mata a família inteira. Vocês viram essa parada? Era igual a Sky falando de como seria a TV cota, a parada de cotas de conteúdo nacional na TV paga. Mas sabe qual é o mais bizarro? Tem muita gente que compra isso e fica puto com a Ancine e xinga muito a Ancine no Twitter. E sendo que cota tem em tudo quanto é lugar, né, gente? Assim, até nos Estados Unidos tem cota. Até nos Estados Unidos tem cota. Lá tem cota para independente. Lá tem... E sem contar que os Estados Unidos é um dos países mais protecionistas do mundo. Quem não sabe disso também está meio mal informado. Mas, pô, tem cota em tudo quanto é lugar, na França. Por que tem que ter cota? Óbvio, porque você tem que fomentar a sua indústria local, seja de bola de futebol, seja de audiovisual, entendeu? Só que as pessoas, sei lá, têm ódio do produto brasileiro, sei lá por quê. Pô, ninguém viu Super Xuxa contra Baixo Astral? Era maneiro. Então, as pessoas têm ódio, sei lá, brasileiro é uma merda. Isso aí brasileiro é uma merda. Isso aí é muito clássico isso, cara. Aliás, vocês conhecem Choque de Cultura? Choque de Cultura é uma galera que escreve também pro Irmão de Jorel e tal. Alguns roteiristas escrevem pro Irmão de Jorel. A galera da TV Quase, eles são bem engraçados, assim. Aí tem esse programa Choque de Cultura, que são os motoristas de van comentando sobre os filmes, assim. É bem maneiro. E eles têm muito esse discurso, assim, de tipo... Pô, esse filme brasileiro é tudo uma merda mesmo. E eu acho ótimo, porque no caso deles eles estão de sacanagem, mas tem muita gente que fala isso de verdade. Aliás, o que a Ancine é xingada no Twitter... Vocês são muito novos, mas vocês conhecem a expressão vou xingar muito no Twitter? Tá. Desculpa, gente, eu tô achando vocês novos demais, porque eu não sei. Vocês estão na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu já era mais velho que vocês, que estão repetentes pra caralho. Porque a nossa escola não contempla o aluno que desenha, que não se adequa a disciplinas como química, física, matemática, e é considerado um pária na escola. É a história da minha vida. Por isso que a gente criou, isso é um outro assunto que eu nem coloquei aqui, a gente criou o Estúdio Escola de Animação, que é justamente para ensinar animação para quem está no ensino médio e tal. Hoje a gente já até abriu para quem está na faculdade também, porque a gente agora, o nosso limite tem que ter entre 15 e 23 anos. Porque também quando começa a misturar a pessoa de 12 anos com um cara de 32, a gente começa a ficar com medo de pedofilia, aí já, entendeu? Aí é ruim. Deus, quer dizer, nem acredito em Deus, né? A animação vira hit ou seja, o Historietas foi a primeira a quebrar a barreira do preconceito com o público nacional, com o conteúdo nacional. O Historietas, quando estreou em 2013, ficou em primeiro lugar de audiência na sua estreia. Depois tudo voltou ao normal, tá, gente? Depois daí voltou Hora da Aventura, norma ficar em primeiro. Mas quando estreou, ficou em primeiro. E para provar que isso não é coisa só de esquerdista, eu coloquei uma matéria da Veja para vocês verem que é verdade. Entendeu? Ficou em primeiro lugar de audiência. O Historietas também, rapidinho chegou, isso aqui está desatualizado, um pouco desatualizado, mas rapidinho chegou em mais de 300 mil likes no Facebook. Por que isso é relevante? Bem, primeiro,
Em teoria, o público-alvo do Historietas não deveria estar no Facebook. Porque o Facebook, em teoria, é para pessoas acima de 13 anos. E o Historietas é para crianças entre 8 e 11. Então, ou a gente está fazendo muito sucesso entre um público-alvo fora do nosso, ou tem muita criança no Facebook. Pode ser uma mistura. Outro dado relevante. Na época que eu tirei esse print, a página do Historietas tinha mais seguidores que a página do Movimento Brasil Livre. E eles já queriam derrubar a presidente. Então eu lembro que na época eu falei, se eles estão querendo derrubar a presidente do Brasil com 200 mil likes, a gente com 300, a gente pode derrubar quem? O Obama na época. A gente começou a fazer campanha para derrubar o Obama. Não deu certo. O do MBL deu certo. Parabéns para eles. Gente, também não sou do MBL. Tá? E o mais legal é que o Historietas, além da série, 40 episódios de 11 minutos, o Historietas também agora está fazendo longas. E agora foi bom eu ter trago isso, porque isso aqui é quentinho. Inclusive tem um aqui que é inédito, nunca apareceu, mas 2 já foram divulgados. Quero ver se vocês são realmente designers. Quer dizer, se vocês são designers, eu sei que vocês são. Mas vocês são designers e cinéfilos. Esse é um dos cartazes do filme dos Historietas. Ó, o cara aqui já falou. Mais alguém quer tentar gritar aí? Parabéns para vocês dois. Ganharam a caneca, pode pegar com o pessoal ali da organização depois. Mentira, não é verdade, ninguém está distribuindo canecas. Então vai, esse foi o primeiro cartaz do filme de Historietas. Segundo cartaz do filme de Historietas. Esse é fácil. Pode falar coletivo. Tá, massa. Mas não é divertido fazer esses cartazes? Não é uma coisa que, como designer, vocês gostariam de fazer? Ao invés de fazer a logo do Copa Studio? Se a gente está aceitando estagiário, a gente até tá, mas a gente faz... a gente tem pouco estagiário. Porque a gente acha escroto aquelas empresas que funcionam só com estagiário. A gente acha duas coisas, a gente acha muita coisa escrota, mas eu vou resumir 2 coisas que a gente acha escrota. 2 coisas que a gente acha escrota no nosso mercado. Empresa que todos os funcionários são estagiários. Acho isso escroto. E outra coisa que a gente acha escroto. Escola que, na verdade, põe os alunos para fazer os jobs da empresa que patrocina a escola. Acho escroto também. Por isso que o Copa Studio tem poucos estagiários, os estagiários não chegam nem a 5% do corpo de funcionários, como eu falei para vocês, o Copa Studio tem 55 pessoas e 3 estagiários. E a nossa escola, que é o Estúdio Escola de Animação, eles aprendem criando um curta-metragem de criação deles, que pode ser qualquer história que eles criarem, inclusive essas histórias de capeta que eles estão fazendo, não tem nada a ver comigo. Eu não sou satanista. Queria deixar isso claro antes que qualquer calúnia venha à tona. Então, mas já respondi, então. Quem é que perguntou? Estou olhando para você como se tivesse sido você que perguntou. Tá. É horrível isso, né? A outra pessoa pergunta, você não olha aí, você fica respondendo para outra. A outra fala assim, por que o cara tá... Não fui eu que perguntei. Então tá, outro cartaz de Historietas. Esse também é fácil. É fácil, né? Mas também vocês, olha só, olha a plateia que vocês são. Vocês são a plateia que é o público-alvo desse negócio. Agora põe isso lá, na página lá, da mesma galera que falou que estava roubando o controle remoto. Vê se eles vão adivinhar. Porque eles gostam muito do conteúdo internacional, mas não vê porra nenhuma de verdade. Não conhece porra nenhuma. Fica indignado. Cadê café? Quero café! Entendeu? Eles ficam indignados. Tudo indignado. Sempre indignado. Mas não vê porra nenhuma. Xinga muito a Ancine, mas não sabe de nada. Tanto não sabe de nada que se pensasse um pouquinho, ia pensar o quê?
O que mais tem na TV por assinatura? Quem tem TV por assinatura? Por que a gente ainda tem isso, gente? Fala sério, agora, ó, um monte de gente levantou a mão porque que tem TV por assinatura. Agora fala assim, quem é que realmente tá vendo ou tá vendo só Netflix, na verdade? Pô, é foda esse negócio. Ah, porque vocês consideraram Netflix por TV por assinatura, tudo bem, tá certo também. Mas assim, eu tô falando daquela TV por assinatura, tipo, net, tipo, entendeu? Essas paradas. A HBO é legal. Mas até a HBO, o meu amigo assina e ele me dá o código pra assistir no HBO Go. Sempre dá pra dar o golpe. E aí o que acontece? Gente, eu tô me comprometendo muito nessa fita. Tá bem comprometedor. Mas aí, beleza. TV por assinatura. Os caras ficam... Quem tem TV por assinatura, estão roubando o controle remoto da sua mão. E aí... Mas quem tem TV por assinatura e assiste aquela porra, sabe que 90% da programação é reprise, porra. Então, na verdade, você vai pôr mais programa, tu acha que vai atrapalhar o quê da grade, cara? Agradece que tá pondo mais programa. Senão vão ficar fazendo o quê? Enchendo aquela parada daquele vender tapete e vender anel na madrugada. Isso porque eu não vou falar de outras coisas que vendem na madrugada aí. Aí tem essa outra série que é mais desconhecida, que é Irmão de Orel. Que... Não, na verdade é a mais conhecida, Irmão de Orel. Que é a história dessa família excêntrica e desse menino que o irmão dele é tão famoso, tão famoso, tão famoso, que ninguém conhece o próprio nome do menino, todo mundo só chama ele de Irmão de Jorel. Irmão do Jorel, é irmão do Jorel, que é irmão do Nilo também. E Jorel é irmão do Jorel, Jorel, irmão do Jorel. Você repara logo quem é que tem o ego grande. Vocês viram as 3 aberturas. Tromba Trem, Irmão de Orel, Historietas. Irmão de Orel, criado por Juliano Henrico. Historietas, criado por Vitor Hugo. Tromba Trem, comunismo. Não tem o nome, não tem autor, porra nenhuma, entendeu? Eu sou muito otário mesmo. Trouxa. A pessoa nasce pra ser trouxa, morre trouxa. Podia estar aí famoso, fazendo palestra na UF. Ó, exibição do Irmão de Orel na TV por assinatura, Cartoon Network e em toda a Latinoamérica, onde inclusive tem o nome de Hermano de Orel. É legal, pô, é bem legal. De vez em quando eu dito na busca do Twitter. Twitter é coisa de velho? Me explica. Não, né? Porque eu fico muito no Twitter. Porque o Twitter, eu acho que as pessoas têm menos espaço pra falar merda, que tem que falar pouco. Então não rola aquelas treta bizarras de família. Não, vocês nunca brigaram com a família no Twitter. Até porque a tua família não tá no Twitter. Nenhuma mãe tá no Twitter. Se alguma mãe tiver no Twitter, pelo amor de Deus. Sua mãe tá no Twitter? Tua mãe é famosa. Não, moderna, queria falar. Não, sério, minha mãe não tá no Twitter, mas minha mãe tá no Facebook. E pior, minha mãe tá no WhatsApp. Mas qual é a coisa boa? A minha mãe já é uma mãe um pouco evoluída porque ela não passa notícia falsa no WhatsApp. Mas a gente tem que doutrinar os nossos progenitores que hoje nós vivemos numa sociedade em que todos precisamos ser responsáveis pela emissão da informação. Então, porra, não passa notícia falsa, mãe. Não passa notícia. Minha mãe é legal. E minha mãe também não passa aquelas correntes, aqueles GIF animados. Gente, vocês que são designers... Não, o GIF animado é legal. O pior é aquelas paradas meio PPT, umas coisas horríveis. E o Irmão de Orel conseguiu a mesma feita do Historietas. E também foi o desenho mais visto em 2014. E esse ano também saiu ontem isso. Ontem eu postei orgulhosamente lá na página do Cop Studio. Aliás, gente, estamos em todas as redes sociais, por favor, entendeu? Se quiserem nos prestigiar aí nas redes sociais, e estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, etc.
A gente é meio devagar nos posts. A gente não tem... Tem uma coisa que a gente não tem no Copa, por exemplo, que é aquele mídias sociais. Não é mídias sociais, não é. Como é? Analista de mídias sociais. Porra, vocês são bons de fazer GIF? Vocês são bons de fazer meme? Então tá bom. Faculdade de design é o quê? Faculdade de meme. Porra. E aí é legal, porque assim, agora é que aquilo que eu tava falando pra vocês, começou a rolar um engajamento, entendeu? Dos fãs, que antes... Porque assim, é o seguinte, você quer sentir o calor do público te aplaudindo, te ovacionando, você quer sentir isso? Vai ter uma banda. Vai fazer teatro. Vai ser pastor de igreja. Agora, se tu quer o calor do público, não faz negócio de desenho. Porque você põe um negócio no mundo e fica em casa assistindo sozinho. Entendeu? Você não tem um feedback ao vivo da plateia. Porque nem no cinema passa. Pra tu entrar na sessão e ficar, será que as pessoas vão gostar? Então, assim, a gente é meio carente de feedback das séries. E aí, o Irmão de Orel foi muito legal, foi quando a gente começou a ter bastante feedback na rede, assim, né? E aí, diariamente, tem tweets sobre Irmão de Jorel. Antes, inclusive, eu costumava, todo dia, quando eu entrava no tweet, eu ia lá em busca e digitava, entre aspas, Irmão de Jorel, e para ver os tweets que as pessoas tinham feito sobre Irmão de Jorel. E aí tinha isso que eu tô falando, uns 40 tweets diários. Hoje é impossível, porque tem um monte de usuário do Facebook que tem como nick o Irmão de Jorel. E aí eu fico de stalker da vida de umas pessoas que eu nem conheço. As pessoas falam, hoje eu almocei. E tem umas pessoas... Gente, tudo bem, é porque eu sou velho, mas... Tem umas pessoas que no Twitter, elas gostam de falar... Almocei, não estava bom. Isso é normal, vocês fazem isso também? Estranho. E aí é o legal que, assim, a gente também não tem licenciamento de produtos ainda. Então, a galera que curte... tem que eles mesmos fazer os produtos. Então, já tem uma galera fazendo lá uns bonequinhos de Durepox. Aí a galera também faz seus desenhos fanart, manda pra gente. Aí tem gente que vai lá e pinta a parede. Pinta a parede do quarto. Aí tem gente que vai lá e faz cosplay, que é fácil também. É fácil fazer cosplay. Sério, uma peruca, a porra de uma camisa regata preta, uma bermuda vermelha e uma galocha amarela. Pô, no carnaval teve... Sério, sem sacanagem, do carnaval tinha um bloquinho de 5 pessoas de Irmão de Orel. Muito legal. Aí vai lá, faz paper toy. E aí o Irmão de Orel teve uma coisa engraçada que um personagem que a gente não esperava roubou a cena. Roubou totalmente a cena. E o que é mais legal? É um personagem que tem muita presença com o público mais velho. Tanto é, gente, que quando alguém faz uma fanart... nesse papel armazinho amarelo aí, que design usa, post-it. Quem faz fanart em post-it na frente de um Mac não é criança. Provavelmente é um colega designer de vocês. Ou seja, a vovó conseguiu conquistar um público adulto, a ponto de que tem gente que está fazendo coisas que eu já não sei nem o que pensar. Porque chega a ser assustador. É um pouco assustador. Você fala assim, não! Tudo bem que não é igual a mina que tatuou, sei lá, Belo na testa. Mas, né? Mas é amor, gente. E aí isso é legal porque a gente foi vencendo os preconceitos. E o preconceito é uma coisa legal, porque as pessoas não sabem que são preconceituosas, né? E aí, assim... Olha esses tweets, que maravilhas. Por incrível que pareça, é brasileiro. É brasileiro. É tão bom que nem parece BR. É brasileiro, mas é muito bom. Só que aí começou a virar o jogo. Eu não entendo porque as pessoas não acreditam que Irmão de Orel é um desenho brasileiro. Não entendo. Esse desenho de Irmão de Orel veio para melhorar a minha vida. Desenho louco, brasileiro. Irmão de Orel, um dos melhores desenhos do mundo, e é brasileiro. Do mundo é exagero, mas não é brasileiro.
Os caras estão de parabéns. Por que os caras, né? Tem um monte de Minas lá também. E aí chegando num nível, agora que tem um Brazuca Pride na parada. Eu amo que o Irmão de Orel é brasileiro. O mais da hora, essa eu não uso. O mais da hora de tudo é que o Irmão de Orel é brasileiro. Irmão de Orel é muito fofo, bate até um orgulho de ser brasileiro. Aí rola um Brazuca Pride. Só que, igual a tatuagem, agora também tem umas coisas que assustam, que já tem uma galera que é da militância. Militância Irmão de Orel. Povo brasileiro! Parem de dar crédito para coisas estrangeiras. E pelo menos assistam Irmão de Orel. Irmão de Orel é um marco cultural do audiovisual brasileiro. E as crianças deveriam estudar isso na escola. Inacreditável. Gente, isso é o que eu preparei para eu falar. Mas agora eu queria que vocês interagissem. Porque são 7h20. Quem tiver o compromisso das 7h30 pode ir. Mas eu queria abrir para perguntas. Se vocês estiverem com preguiça, eu posso fazer o seguinte. Eles podem gritar a pergunta lá e eu repito aqui no microfone. Ou então vocês podem ver que o púlpito é bonito. Vergonha? E eu aqui? Se não tiver pergunta, eu vou ficar chateado. Fala aí. Quer uma aguinha? O que você acha da produção de tramas mais sérias, não voltadas para a comédia dentro do Brasil, O que você acha de tramas mais sérias? O que você acha de tramas mais sérias no conteúdo de animação no Brasil? Mais ou menos isso, né? Acho ótimo. Acho bem legal. O problema é que tem custo esse negócio, né? Como eu te falei, o custo é alto. E aí você precisa ter um canal ou alguém que fale, não, eu acredito nessa ideia. Eu acredito... E, infelizmente, já é difícil as pessoas acreditarem que a animação não é só para criança. Isso já é difícil acreditar. E aí acreditar que a pessoa ainda vai fazer uma animação que não é para criança e é uma trama mais séria, é um pouco mais difícil. Eu acho que a gente tem tudo para derrubar todos esses preconceitos, todas essas barreiras. O Brasil é um país que ama o anime, por exemplo. A gente tem um público de anime incrível. E se a gente descobrir que, poxa, existe um público em potencial para um conteúdo mais sério, pode rolar. O problema é que, assim, os canais, por exemplo, eles não acreditam muito nesse mesmo público, porque é o público que é tão fã que não espera ir pro canal, entendeu? O nego baixa, faz a própria versão, o nego aprende japonês para poder fazer legendagem dos negócios. Então, por exemplo, as pessoas às vezes ficam colocando a culpa no Irmão de Orel, no Tromba Treino Historietas, e em outras séries, o fato do Cartoon ter tirado da programação deles era o Toonami, eu acho. Era Toonami? Não. Não sei. A Cartoon tinha um bloco anime, que passava alguns animes, e eles tiraram do ar. Mas não foi por causa do Tromba Treino. Não foi por causa do Historietas, foi por causa do Irmão de Orel. Foi porque, segundo o Cartoon Network, não tinha audiência. Então, assim, a gente quer fazer. Eu acho que produtores brasileiros querem fazer. Vários produtores. Vocês querem fazer. Deve estar perguntando por isso. Mas aí tem que ver quem vai bancar, entendeu? Porque, cara, você engajar num projeto que você vai ficar, você e mais 30 pessoas durante 18 meses trabalhando naquilo, é bom você ter um salário, velho. Principalmente se tu já tiver, assim, mais velho, tal. Entendeu? Então, agora falando sério, eu acho que é uma possibilidade, assim. Eu acho engraçado que a gente fala assim, tem muita gente que fala assim, não, você acha que o seu conteúdo, né, os produtores de conteúdo, as pessoas perguntam, você acha que o seu conteúdo, ele tem potencial para entrar em que canal? E aí, muitas vezes as pessoas dizem assim, no Netflix. Aí a pessoa fala assim, jura? Porque no Netflix é justamente
o agregador de tudo, né, cara? Os caras têm conteúdo para tudo, então é óbvio que cabe no Netflix, né? Agora, e os outros, né? Os outros canais? O Netflix ainda não está investindo tanto em paradas nacionais. Fizeram 3%, fizeram ali uma coisinha ou outra. Eles adquirem conteúdo, mas eles produzirem mesmo, está começando ainda. O que vocês acharam dos 3%? Tá. E aí as pessoas estão xingando muito no Twitter. Estão xingando muito a Ancine. Muito a Ancine. Porra, tem gente que gosta de insistir no erro, né? O que mais? Ih, várias mãos. Várias mãos. Você quer ajudar a organizar? O quê? Você quer que as pessoas venham aqui? Eu quero perguntar, na real. Não, mas... Vai, gente, vai. Vou aqui primeiro, tá? Porque aqui tem muitas pessoas. De repente pode ser uma pergunta só de todas as pessoas. Fala. Você primeiro aqui. Pode. Aham. Não, uma ótima pergunta. Ela perguntou como que a gente colocou o estúdio para rodar, né? Basicamente, né? Como que a gente começou o estúdio. E é uma pergunta muito boa, porque é o seguinte: você financiar suas próprias ideias, suas próprias séries, não é muito fácil, assim. E mais do que tudo, assim, leva tempo. Então, por exemplo, as nossas séries, elas têm uma média de 3 a 4 anos da concepção até a gente conseguir viabilizar. Eu mostrei para vocês Tromba Trem, Irmão de Orel e Historietas, mas a gente já tem 2 outras séries em produção, tá? Que eu não posso dizer o nome, mas são duas novas séries em produção. Eu talvez pudesse até mostrar o visual. Eu posso mostrar o visual, mas eu não posso dizer o nome, eu acho. A gente tem 2 séries novas em produção. Então eu já tenho agora uma base para poder dizer. A gente leva mais ou menos uns 4 anos para viabilizar uma série. E o que acontece? Um estúdio, quando você monta um estúdio, a partir do momento que você começou a pagar aluguel do lugar, a partir do momento, sei lá, que você começou a pagar a luz daquele lugar, a partir do momento que você conseguiu pessoas que dissessem, não, eu vou trabalhar com você, então eu vou dispensar aquele outro job para trabalhar com você. A partir do momento que você tem isso, você tem que manter a roda girando. E você manter a roda girando com conteúdo próprio, quando as coisas demoram para acontecer, é difícil. Então, como é que a gente começou? A gente começou produzindo curtas-metragens e a gente começou também prestando serviço de animação para outras pessoas que já tinham projetos prontos. Ou então, a gente também fez muito vídeo institucional, a gente fez vídeo de segurança para Vale, a gente fez vídeo institucional para Petrobras, a gente fez... Cara, a gente fez bastante coisa. A gente fez coisa para Globo. Só Evil Corporation, né? Tô citando aqui. Mas foi legal porque pagou o estúdio, entendeu? Então, assim, por mais que a gente sempre tivesse o objetivo de ser um estúdio de conteúdo próprio, um estúdio de animação de série, de longo, mesmo que a gente sempre tivesse esse objetivo, a gente teve que começar fazendo tudo que aparecia, entendeu? Então, por isso que hoje o Copa Studio ele é prestador de serviço também. Tem uma parada que a gente está animando que eu queria poder contar muito para vocês, mas a gente está animando um longa-metragem gringo. Que assim, talvez alguns de vocês amem, talvez alguns de vocês odeiem. Mas é um ícone pop a parada, sacou? É muito legal. Então a gente tá animando, prestando serviço, entendeu? Justamente porque entre o fim de um projeto nosso e outro, teve uma equipe que ia ficar ociosa, e aí a gente conseguiu correr atrás e está prestando esse serviço, entendeu? Porque é isso, né? Você tem que manter a roda girando, né? E agora que tem 55 pessoas, o Copa Studio hoje ele já tem 9 anos de existência, e, porra, já tem
pessoas que entraram no Copa Studio solteiras e hoje têm filho de 5 anos de idade, sacou? E que é isso, são famílias que tiram a sua subsistência daquele lugar, né? Então, é complicado, porque tu começa como uma pessoa criativa, que quer fazer o seu conteúdo e quando você vê, você tem um monte de responsabilidade com pessoas que você gosta, sabe? Uma coisa é engraçado, assim, é difícil pensar. Eu tenho um amigo que me conhece desde quando eu me mudei para o Rio de Janeiro para fazer o ERJ. E aí, quando ele quer me zoar, ele me liga e fala: e aí, empresário? Porque é muito louco, né? Assim, é engraçado. Eu nunca imaginei que eu fosse ser empresário, mas a verdade é que eu sou, né? Eu sou dono de uma empresa, tudo bem que é uma produtora, mas é uma empresa. Por conta disso, porque a gente queria fazer as coisas, queria fazer do nosso jeito, a gente montou a nossa própria produtora. Não sei se eu respondi muito, não, mas é por aí. Agora você lá, depois eu volto aqui. Aham. Legal. Eu vou repetir a pergunta dele, que ele perguntou como é produzir o conteúdo nacional num cenário de preconceito, porque sim, existe no Brasil uma certa síndrome de vira-lata, em que se é do país é ruim, né? Eu nunca gostei disso. Aliás, assim, eu não gosto de nada que sabe, essas verdades absolutas. A gente está vivendo um momento muito louco no país em que, caraca, assim, parece que não está sobrando ninguém, né, do cenário político nacional, assim, tipo, é uma terra arrasada mesmo. Aí você fala: não, mas o pessoal não está envolvido em nada, mas o fulano não está envolvido em nada. Não, realmente não estão, mas a verdade é que eles ainda são partidos pequenos, a gente tem que pensar nisso, né? E você pensar de quem realmente manda nessa bagaça, não está sobrando um. E aí, mas mesmo nesse cenário, eu não acho maneiro quando rola aquelas generalizações assim, tipo, político é tudo filha da puta. Policial é tudo filha da puta. Maconheiro tem tudo que morrer. Entendeu? Eu não gosto dessas paradas, porque, sabe, porque, no mínimo, a gente viveu isso na pele com conteúdo nacional, é tudo uma merda. Se é brasileiro, é uma merda. Entendeu? É péssimo, porque são brasileiros dizendo isso, então é meio que se chamar de merda também, né? Porque, né, você acha que o Brasil não é capaz de produzir um desenho animado, por que eu vou achar que quando você fizer a minha cirurgia de baço, tu vai fazer direito? Entendeu? Sabe? Então, é meio complicado isso. Eu acho que no nosso caso a gente teve algumas sortes. O nosso elenco não é, obviamente, brasileiro. Nosso elenco. Então tem muita gente que descobre que o desenho é brasileiro depois que já gostou e não tem como voltar atrás. Tanto é que vocês viram ali no Twitter, gente, é bom, é brasileiro, mas é bom. Tipo, as pessoas ficam impressionadas. Então, assim, eu acho que na animação a gente teve um pouco de sorte nesse sentido, porque as pessoas viam historietas, as pessoas viam o Tromba-Trem, as pessoas viam o Irmão de Orel e achavam que não era brasileiro. Aí começaram a ver, não, mas peraí, tem um troço escrito em português. Ah, mas peraí, passa num negócio do Cartoon Network que chama Brazuca. Ah, mas peraí, o moleque no Irmão de Orel tem um orelhão. Não é cabine, igual dos Estados Unidos. É um orelhão. Aí as pessoas começam a tocar, essa porra é Brasil mesmo. E eu acho muito legal, e de vez em quando tem umas brigas na internet, é muito legal isso. Historietas brasileiras. Não, historietas é espanhol. Não, cara, é brasileiro. Historietas é espanhol, a própria palavra historietas é espanhol. Cara, é muito legal. Uma das coisas que eu mais curto são as teorias, cara. Tem uma galera que faz o tal dos creepypasta. Vocês já viram isso? Aí inventam umas paradas que tu fala assim, caraca, mano. Sem contar que eu sou um grande fã, eu não tô falando isso de zoeira, eu sou fã de verdade. Inclusive tem uns caras que se eu conhecesse, eu ia falar, mano, eu sou seu fã.
Eu sou fã de uma galera que faz YouTube Pooper, sacou? Eu sou... Vocês estão ligados, YouTube Poop. Vocês estão ligados? É uma galera que pega um vídeo qualquer e faz umas paradas muito loucas. Eu acho que talvez fosse até didático se eu pusesse um YouTube Poop aqui. Será que eu não vou conseguir fazer isso? É muito complexo eu ligar o meu computador no Wi-Fi. Mas é porque tem um YouTube. Não, gente, não vou fazer. Depois vocês procuram, pô. Procura o YouTube Poop. YouTube Poop. Tem do Irmão de Orel e tal. Mas o que eu mais sou fã é YouTube Poop do. Cara, tem o YouTube Poop do Chaves, cara. Seu Madruga e Will Go On. Caraca, mano. Isso é. Sério. Não tô de sacanagem. Isso pra mim é arte contemporânea na sua maior expressão, cara. Sério, é muito maneiro. Sim. Chamando o Temer de ladrão. YouTube Poop? Poop Art, cara. Poop Art é demais. Poop Art, eu não conhecia esse termo. Muito obrigado. Estamos aprendendo. Porra, muito foda. Mas, bem, aí fazem YouTube Poop do Irmão de Orel. Então tem essas teorias e tal. E uma das teorias aqui não era brasileira. Mas então assim, cara... mas como é que você vence o preconceito? Cara... A partir do momento que você conseguiu viabilizar a tua série, tem uma hora que tu também tá meio ligou no foda-se já, entendeu? Tipo, você fala assim, ninguém assiste, foda-se, eu consegui fazer, caralho, minha mãe vai ver essa porra. Vai passar no festival. Sei lá, cara, realizar já é muito legal. A gente tem muita sorte, porque assim, a gente realizou, e isso já é muito legal, e a gente tá conseguindo ter público, e que já é muito legal, sabe? Tipo, então assim, a gente realmente tem sorte. A gente procura ser legal para o karma continuar legal. Mas, pô, a gente... Mas, assim, não foi o maior desafio, né? Quando você perguntou o desafio de vencer esse preconceito, não foi o maior desafio, sabe? Tem umas pessoas que quando te xinga é elogio, não tem? Tem uma pessoa que fala assim, eu ia ficar preocupado se tu gostasse. Vamos lá, perguntas. Aqui agora, de novo. Qual de vocês levantou o dedo primeiro? Foi ela. Ela falou que foi ela, vou aceitar. Pô, valeu, boa pergunta. Bem, eu não me formei. Mas o curso que eu estava fazendo era de jornalismo. Eu estava fazendo jornalismo porque... É o seguinte, vocês estão há pouco tempo na faculdade? Estão há pouco tempo, porque, gente, 4 anos é pouco tempo. Vocês vão entender isso em breve. Na minha época, tinha um negócio chamado orientação vocacional. E tem uma parada que vocês não vão acreditar, mas quando eu prestei vestibular não existia internet. Quer dizer, existia, mas não para pessoas com o meu poder aquisitivo. Sério, eu prestei vestibular em 98. Então, obrigado, gente. Fizeram as contas? Eu prestei vestibular em 98. O meu primeiro e-mail é de 99, um zip mail. O meu primeiro e-mail é de 99. Então, sério, acesso à informação era muito ruim. Então, eu queria trabalhar com desenho e tal, não sei o quê. E aí, mas ao mesmo tempo, sabe, essa coisa de fazer desenho industrial, não estava muito no meu radar, sério. Eu era um garoto capialzinho do interior. E aí eu falei, não, eu vou fazer um negócio. E eu tinha um tio que fazia publicidade e estava se dando bem na publicidade. Ele é sócio da NBS, No Bullshit. Não sei se vocês sabem, é uma agência de publicidade. É uma boa agência. Como todas as agências do Brasil estão falindo, mas é uma boa agência. E aí eu falei, pô, vou fazer alguma coisa ligada à publicidade. Só que a UFRJ, a prova da publiça da UFRJ, batia com a prova de publiça da USP.
e eu queria tentar a USP, aí eu tem o UERJ. Aí o que tinha mais perto de publicidade? Jornalismo, vai essa porra. Porque no fundo eu queria sair de casa. Queria me mudar, queria ir para outro estado. E no fim das contas é o seguinte, não aprendi porra nenhuma na faculdade mesmo, nada, zero. Mas conheci uma maior galera que se eu não tivesse conhecido, o que a faculdade me deu e que mais nada no mundo me deu, foi o contato com os meus colegas, que são, primeiro, amigos até hoje, e que me proporcionaram, inclusive, empregos, né? Porque era isso, eu era o desenhista na faculdade de jornalismo. O jornalista precisava de um desenho e só conhecia eu. Então, teve uma vantagem às avessas fazer isso também. Mas eu não me formei, fiz jornalismo, mas não entreguei a monografia. E, acreditem se quiser, tomei pau numa matéria que era design, eu juro. E sabe por quê? Porque o meu professor achava, e ele tinha razão, o meu professor achava que eu era muito... eu não era humilde. Porque é isso, eu já trabalhava com isso, né? Eu já mexia em todas as ferramentas que ele estava lá usando. Então, aí tinha lá um trabalho, faça um diagrama e uma página de jornal, aí eu fazia 5 minutos antes da aula começar, e aí ele ficava meio puto e me deu pau. Tá certo ele, aprendi. Só que não terminei a faculdade. Agora o estalo, cara, na verdade ele nunca aconteceu, eu acho. Porque o primeiro estalo que eu tive não foi sobre animação. Eu tinha 8 anos de idade. Aí vocês vão falar, nossa, você foi descobrir isso com 8 anos de idade? Desculpa, gente, eu era uma criança muito inocente. Eu tinha 8 anos de idade e foi um ilustrador de livro na minha escola. E aí... E eu falava, tudo bem que eu via que os livros eram ilustrados, mas eu achava que vinha tudo dos Estados Unidos. Aliás, quando eu tinha 8 anos, eu queria ser Estados Unidos. Estados Unidos, eu queria chamar John. Eu queria chamar Jack, entendeu? Porque a porra dos desenhos que eu via, as paradas que eu via, era tudo John, Jack, não sei o quê. Por isso que é bom ter um desenho animado que o nome do cara é Frederico, entendeu? Tudo bem que nossos nomes não são muito brasileiros, não. É Pepe, Gaja, não sei, tem Duda. Irmão do Jorel não é um nome bom, na verdade, para uma pessoa. Jorel, né? Mas, bem, mas pelo menos tem orelhão, né? Não, porque é isso também, né? Essa coisa de você também começar a fazer desenho nacional é legal por isso. Porque, por exemplo, eu tô falando sério, quando eu era moleque, eu ficava procurando lata de lixo de latão com aquelas tampas igual do manda-chuva, sacou? E eu ficava procurando cabine e telefone para me fantasiar do Superman. Eu falava, que porra é? Olha que porra é dete. Que não acha essa porra em lugar nenhum. Entendeu? E era uma parada. E aí é legal, aí é maneiro fazer Irmão de Jorel. E os carros que tem na rua é Fusca. E a porra do orelhão tá lá. Entendeu? E a escola não tem armário. Entendeu? A escola de vocês tinha armário? A minha não tinha, não. Essas coisas de ginásio americano. E essa porra de que você fica mudando de turma pra assistir a aula? Pra mim era tudo na mesma sala. Entendeu? Então, gente, parece besteira, mas são coisas da nossa cultura que estão no desenho animado, entendeu? E nas nossas séries tem bastante disso. Ao mesmo tempo, a gente tenta manter uma universalidade também, porque a gente quer passar em Israel, a gente quer passar na Palestina. Tudo bem que tem episódios que não passam, porque a cultura é uma coisa tão legal que tem países que mostrar a sola do sapato é uma grande ofensa. Verdade. Tipo, por exemplo, eu estou sentado aqui, vocês não estão vendo meu pé aí, mas assim, alguns de vocês estão virados para cá e estão com a sola do pé assim, é tudo se estivesse tudo me mandando, olha lá, tipo ele ali, tipo, você tá me mandando eu me fuder muito aí. Entendeu? E tem lugar... Então, aí tem episódio que o personagem está assim, que nego corta o episódio ou corta a cena. Porque isso é igual um personagem fazer um bunda lelê, sei lá. É muito louco. Mas então, aí eu nunca tive estalo, mas eu tive estalo quando o desenhista foi na minha escola e eu olhei o cara e falei, putz, tem alguém que vive disso. Tem alguém que vive de fazer desenho. E aí, por causa disso, é que a gente criou o Estúdio Escola de Animação. Porque o Estúdio Escola de Animação, a gente vê iniciativas para a gente que quer ser animador, iniciativas, por exemplo, algumas faculdades que tem, a Veiga mesmo tem um curso de design de animação, a gente tem cursos de pós-graduação, tem na PUC, por exemplo, tem cadeira de cinema na UF, de animação, por exemplo,
Mas para quem ainda não prestou vestibular, que era o meu problema, não tinha nada. Então a gente criou o Estúdio Escola de Animação justamente para as pessoas terem uma primeira experiência com a animação antes delas decidirem o que querem ser da vida, entendeu? Porque a animação tem duas coisas. Tem gente que, porque nunca experimentou animação, não sabe que pode ser animador. E tem gente que, porque nunca experimentou animação, acha que quer ser animador. Aí, quando experimenta, fala, 6 segundos por dia? Não é pra mim, não. Porque, cara, animador trabalha muito, velho. Sério, animador trabalha muito. Inclusive, num mundo onde quem participa do Big Brother é artista, lá no Copa a gente prefere ser operário da arte. Entendeu? A gente prefere ser operário. Porque todo mundo é meio artista lá, mas, cara, tem um senso de equipe, sabe? De, pô, a gente tem que vencer essa parada aqui. Porque é isso, né? Enquanto tem uns caras que fazem um... Aliás, gente, por que vocês estão querendo trabalhar com animação? Tem gente que projeta uma fotografia no chão, preenche a fotografia de lixo, tira uma outra foto e tá rico. Vocês não fazem isso? Estou falando do Vic Muniz. Sério, gente? Sério. Mentira. Sério? Eu não sabia disso, gente. Caralho, vamos encerrar. Valeu, obrigado. Eu acho o Vic Muniz foda pra caralho. Now we're talking. Não, beleza. Então não vamos nem falar do Romero Brito para não dar ruim para nós aqui, tá? Mas outra pergunta, que agora é você. Tira a palavra ímpar. Ele acedeu. Muito obrigado. Vai. Pô, que bom. Porra, adoro essas perguntas. Muito boa pergunta. Então, a gente sim, o nosso foco foi sempre a animação, porque as pessoas que são o núcleo do Copa Studio, os 3 sócios do Copa Studio, eu, o Rodrigo e o Felipe, a gente se conheceu no estúdio de animação, adoro falar isso, fazendo um dos 10 piores filmes da década, segundo o IMDb. Eu tenho no meu currículo um dos 10 piores filmes da década, segundo o Internet Movie Database, que é um bagulho gringo, é mundial. Eu tô num top 10 mundial dos anos 2000, de 2000 a 2010. Nós fizemos o clássico Xuxim e Guto contra os monstros do espaço. Muito obrigado. Xuxinha Pride. Yeah. É o seguinte. Gente, mas se você vai errar, que tu erre no filme da Xuxa. Tu vai errar no teu filme? Se sobrar alguma coisa dessa fita aí, depois a gente... Sério mesmo. Mas foi maneiro, porque a gente começou ali como animador, aí era o núcleo Labocine de animação, e a gente tinha esse núcleo lá. Gente, olha só, eu tenho esse pride todo, tá? Mas eu não era autor, não era roteirista, não era diretor, tá? Eu era só um simples animador. Não tenho culpa. Mas a verdade é que foi legal, porque a gente aprendeu muita coisa junto e tal. Então a gente se conheceu na Labocine, depois a gente fez uma coisa que eu acho até legal. A gente fez um outro filme que é Turma da Mônica, uma aventura no tempo. Aí desse eu fui diretor de animação até. Meu nome tá no crédito lá. Assim. Logo na entrada. Assim, tá. E a gente fez lá então a gente começou com uma animação. Mas o meu sócio, o Rodrigo Soldado, ele é um puta quadrinista. Rodrigo Martins Soldado, né? Ele é um ótimo quadrinista. Só que ele agora parou, né? Porque, ser empresário é foda mesmo, sabe? Hoje, por exemplo, metade do meu dia foi discutindo o roteiro e fazendo editando um pouco de animatic. Todo mundo sabe o que é um animatic? Tá.
Aliás, se quiserem fazer perguntas de produção também, olha aqui, eu tenho várias coisas para mostrar a vocês sobre produção, vários negócios e tal. Bem, Calma! Deixa eu responder primeiro. E ele é um ótimo quadrinista e tal, e a gente fez, então, nessa hora que eu tô falando que na hora que você tem que se virar, você tem que fazer a roda girar, então a gente fez quadrinhos, a gente fez alguns quadrinhos, a gente fez ilustração para revistas, e a gente fez sprite para games também. Mas aí eu queria pegar a tua pergunta e falar mais uma coisa, que aqui eu falei bastante de paradas e tal, mas agora o Copo Studio também tem uma divisão de games. A gente acabou de ganhar um edital para fazer um game do Tromba Trem, chamado Cupim de Tromba Trem. A gente já, internamente, a gente não produziu internamente, mas a gente supervisionou a produção de alguns jogos do Irmão de Jorel, que foi feito fora do Copa, a gente supervisionou, e agora a gente está começando a pegar mais firme nessa parada de game, assim. E é muito legal, porque lá todo mundo é gamer também, então é bem maneiro. Respondi? Agora você... Você mudou sua pergunta. Mudou a pergunta, agora eu desperto. Então, o processo de criação do Irmão de Jorel é o seguinte. O Juliano Henrico, que é o criador, eu vou falar... Então, vamos começar pelo Juliano Henrico. Quem é o Juliano Henrico? O Juliano Henrico, o Irmão de Jorel é sobre a família dele. Então, aqui você tem, nessa imagem, o maiorzinho é o Frederico, que é o irmão dele, o do meio é o Jorel, e o bebê é o Juliano, né, o irmão do Jorel. E toda a história do Jorel ter cabelos sedosos, e isso ser um contraponto com o cabelo selvagem do irmão de Jorel, o fato do Jorel ter estilo e o irmão de Jorel não ter estilo, o fato de que o Jorel praticava esportes radicais, mas o irmão de Jorel era balé, sapateado, musicais hippies e um pouquinho de moonwalker, que o Jorel tinha essa parada de estrela de comercial e o irmão de Jorel, né? E o Jorel realmente tinha um fã-clube, sacou? As menininhas que curtiam o irmão de Jorel, o Jorel, na verdade. E aí, essa dicotomia entre os irmãos, em algum momento, despertou no Juliano um pouco de uma necessidade de se expressar graficamente, primeiro nas fotos do irmão. E aí ele começou a perceber que ele, na verdade, ele gostava de pensar na família dele como algo para se inspirar em histórias. Porque realmente a família deles era uma família engraçada, porque era a família típica de aventuras, de pegar uma boia e sair pelo mar. Tem um episódio que é sobre isso, do irmão de Jorel. Uma família que gostava de tirar foto em fila indiana. Uma família que achava interessante fazer uma foto na frente do McDonald's. Então o Juliano começou a perceber que essa figura que ele era do garoto que vivia à sombra do irmão era uma coisa que criava empatia com todo mundo, né? Quem é que nunca viveu à sombra de alguém, né? Eu era o neto do Marzinho, fulano é irmão do fulano, ciclano é a amiga do fulano, entendeu? Então, todo mundo já viveu à sombra de alguém, então é uma coisa fácil de se identificar. E como criança, ele viveu todas as agruras de criança. Ele teve piolho. Ele tinha as frustrações de criança, de achar que ele ia num parque incrível, e aí chegava lá num balanço marromene. E ao mesmo tempo, a família, nessas coisas todas, ainda tinha uma ousadia mesmo. O pai do Juliano realmente era um cara muito figura, que era jornalista, mas vivia um lance de amor com teatro. A mãe do Juliano era uma treinadora de ginástica olímpica, ela treinou o Diego Hipólito. O Juliano Henrico ganhou do Diego Hipólito quando eles eram novos. A mãe do Juliano tinha uma moto, andava de moto.
A vovó Juju rega plantas. E a verdade é que todos os personagens têm um pouco de semelhança com a família. E aí ele criou as primeiras tentativas dele, foi com quadrinho. Eles têm a TV Quase hoje, que é a que tem o choque de cultura. Mas antes da TV Quase, tinha a Quase, que era um zine. Quem curte zine, é um zine da mesma época da Tosco. Qual é o nome da galera da Tosco aí, o zine deles? Hã? Não, mas o zine, como é que chama mesmo? Whatever. É da mesma galera, aí começou também fazendo, né, como eu falei, o zine, e hoje rola a TV Quase. Mas a verdade é que, apesar disso parecer ser uma inspiração do passado, a verdade é que hoje a família do Juliano, ela teve essa inspiração inicial, mas hoje ultrapassou a coisa de ser a família do Juliano. Então hoje, quando a gente senta, você perguntou do processo criativo, eu faço parte de algumas mesas de criação de histórias. Quando a gente senta, é a história das nossas famílias também. Eu conto histórias da minha infância, os outros roteiristas contam histórias da infância deles. E é claro que isso vai se encaixar na família do Irmão de Jorel. Então é um pouco da experiência de todos nós, de todas as nossas famílias, elevado a um grau de doideira que o Irmão de Jorel tem mesmo. Então isso tudo é muito legal. E o mais legal é que, assim, apesar do Juliano ter se inspirado tanto na família por tanto tempo, ainda hoje alguns personagens ainda vão surgir inspirados na família, como o padrinho de Porto Rico e o tio que se fantasiava de gênio. Mas beleza? Tá respondido? Faltam 4 minutos, não é isso? Tá, tudo bem. Vamos aí. Quem pergunta? Se não tiver pergunta também, não adianta. Diga aí. Você confirma, então, que o nome do Irmão de Jorel é Juliano? Não. Eu não tenho como confirmar isso. Não, sério, não tem mesmo. Porque, olha só. O único nome que bate igual é o do Jorel. A mãe do Juliano Henrique não chama Danusa. O pai do Juliano Henrique não chama Edson. O Nico não chama Nico. O Nico, na verdade, no Irmão de Jorel se chama Nicolau. O nome do irmão do Juliano é Frederico. Então, assim, o único nome que corresponde à realidade é o do Jorel, porque é esse nome muito icônico. Então, assim, é óbvio que tem muita gente que fala, o nome dele é Juliano, o nome dele é Juliano, mas a verdade é que pode ser que não. Pode ser que um dia, no dia que a gente for resolver, o nome dele é Pafúncio. Sei lá, entendeu? A gente não sabe realmente se o nome do Irmão de Jorel é Irmão de Jorel. O Juliano Henrique disse que ele sabe qual é o nome do Irmão de Jorel, mas ele não conta pra ninguém. O que mais? Como que é trabalhar com as pessoas fazendo vozes o tempo todo? Legal. Essa, na verdade, é uma ótima pergunta também. Aliás, ótimas perguntas. Porque, no caso do Irmão de Jorel, por exemplo, a gente começou fazendo um piloto que foi feito dentro do Copa Studio com as nossas próprias vozes. Eu fiz a voz da vovó Gigi original, da vovó Juju original, na verdade. Mas hoje é feito belamente pela Melissa, que é um profissional impecável, uma pessoa incrível. Mas eu, tenho o maior orgulho de ter participado do piloto, porque o Juliano falou assim, quando eu fui orientar a Melissa para fazer a voz da vovó Juju, eu falei para ela, faz igual o Zé fez. Eu fico assim, eu sei que ele fala isso só para me deixar feliz, mas é maneiro. Hã? Não vou lembrar. Como é que era? Ai, Trotsky, cachorro, eu não lembro agora. Mas é porque tinha um texto específico, eu só sei fazer em cima do texto. Mas aí que tá, eu fui substituído por uma profissional adequada. Mas quando o Andrei, que é inclusive ele é daqui de Niterói. Aliás, quem de vocês é de Niterói? Porque eu nunca sei.
porque assim, né, a pessoa estuda na UF, mas não necessariamente ela é de Niterói, né? Ela pode morar em São Gonçalo, pode morar no Rio, pode morar em Minas. E volta de Minas todos os dias, 12 horas. Mas então, o André, ele é daqui de Niterói. Aliás, eu tenho uma ótima relação com a UF por causa do Enecom, né? Não é por causa da Cannabis Camp, mas a gente tem uma boa... Eu tenho muitos amigos daqui da UF, mas eu nunca tinha vindo aqui nesse prédio. E o André, ele começou a fazer a voz do irmão do Jorel. Na verdade, nem era a voz do irmão do Jorel. O André, lá no Cop Studio, as pessoas ficam fazendo vozes e zoeira, zoando um ao outro o tempo todo. E ele ficava fazendo aquela vozinha. Aí, quando o Juliano foi fazer o piloto, falou, não, faz a voz do irmão de Jorel. Quando rolou, a Cartoon aprovou e tudo, não sei o quê, falou, não, agora vamos fazer a Vera. Ele começou a procurar o casting real, com os atores, com a galera de experiência e tal. Cara, mas do irmão de Jorel teve que ser o Andrei, cara. Mas sabe o que é o mais legal? Essa gravação é do dia que a gente gravou o piloto, cara. Isso é muito maneiro. Isso é tipo, foi o primeiro dia que ele fez o Irmão de Jorel, foi essa gravação aí. Não necessariamente essa foi a primeiro take que ele fez, mas esse foi o primeiro dia. Hoje as vozes são feitas por... Ele é o Irmão de Jorel, mas também tem, como eu falei, a Melissa, né? Vamos... Legal. Vamos mais uma, então. Pode? Irmão de Jorel! Irmão de Jorel! Maravilha, filhão. Não deixa ninguém saber que você brigou na escola, irmão de Jorel! Você brigou na escola, moleque? Mas é muito legal. E aí, sobre vozes, uma coisa que, sei lá, eu sempre, quando eu vou num lugar, eu tenho que falar. Quando o desenho animado, você está fazendo a voz pela primeira vez, ou seja, o que eu quero dizer? Nenhum dos nossos desenhos, a gente faz dublagem para nenhum deles. Para nenhum deles. O que a gente faz é voz original. Dublagem é quando você já tem uma voz e você dubla por cima. E quando a gente chama voz original de dublagem, a gente não está fazendo um favor nem para quem faz voz original, nem para quem faz dublagem. Porque quem faz a voz original ajuda a criar o personagem, tem um alto grau de criação de autoria. E quem faz dublagem tem uma técnica específica em que o cara consegue sincronizar a voz dele com a voz original, que às vezes é em outra língua. Ou seja, você chamar a voz original de dublagem, você está fazendo um desfavor tanto para os dubladores quanto para os atores de voz. Então essa é uma coisa que a Melissa, que é a que fez a Lara aí, essa menina aí, é uma coisa que ela sempre pede pra gente, vamos ensinar as pessoas que voz original não é a dublagem. Mais? Sim. Essa também é uma boa pergunta. Que tem a ver um pouco com a sua pergunta de como criar o estúdio, como foi fazer o estúdio e tal. Tudo a gente precisa circular, né, gente? A gente precisa conhecer pessoas, estar em contato com pessoas e trocar ideia com pessoas. Senão nada, sabe? Quem quiser ter um estúdio de animação, mas, porra, não gosta de sair de casa, não gosta de gente, vai ter um problema. Pode até fazer curtas metragens, ou então, sei lá, ser um Bill Plimpton da vida, um Marão da vida, que são pessoas incríveis, que conseguem fazer filmes sozinhos. Mas é difícil. Então, assim, uma das coisas que a gente faz também no estúdio é frequentar mercados, assim, né, que a gente troca ideia com pessoas do mundo do audiovisual e da animação. Então, a gente sempre frequenta. Aqui no Rio tem o Rio Content Market, mas tem o Animamundi, que dentro do Animamundi tem o Anima Fórum. Em São Paulo tem o Fórum Brasil de televisão. E eu conheci o Juliano Henrique num lugar desse que era o PIC Animação, que era o Programa Internacional de Capacitação. Eu estava com o Tromba Trem e ele já estava com o projeto do Irmão de Jorel. E o mais legal é que a gente era assim,
da galera jovem, no sentido de que a gente estava começando, ninguém conhecia a gente tinha cara de pé rapado, a gente andava de boné, e as caras da galera estavam de blazer. E aí o mais legal é que, assim, tanto eu quanto ele, a gente era meio esnobado pela galera, pelos caras que, né, que já estavam no Multishow, que já estavam no GNT, né? Então a gente era meio esnobado, assim. Então acabou que a gente se uniu na sarjeta. Mas era do caralho, na verdade, né? Porque a gente começou a andar junto, e aí foi uma coisa muito natural que, assim, quando ele pitchou, quando ele foi lá e vendeu o Irmão de Orel, quer dizer, não vendeu, mas quando ele foi lá e apresentou o Irmão de Orel para Cartoon, as TVs têm que ser muito pragmáticas, afinal de contas elas vão jogar alguns milhões de reais na mão de alguém. Então a TV é muito pragmática, ela pode amar sua ideia, mas aí a primeira coisa que ela vai perguntar para você é a mesma coisa que ela perguntou para o Juliano. Mas quem vai produzir? Qual é a produtora por trás disso? E aí, justamente porque eu tinha criado essa relação com o Juliano já gostava do Tromba Trem, já gostava de outras coisas que a gente fazia, ele falou, não, beleza, o Copa vai fazer. E aí a gente virou a produtora proponente do Irmão de Jorel. E hoje a gente é sócio do Juliano no Irmão do Jorel e sócio do Cartoon no Irmão de Jorel. Porque o Irmão de Jorel é a primeira série que é considerado um original Cartoon na América Latina, porque também pertence ao Cartoon. Né? Porque é diferente, o Tromba Trem passa no Cartoon, Historietas passa no Cartoon. Só que o Tromba Trem e Historietas são aquisições da Cartoon. A Cartoon só comprou para passar lá. O Irmão de Jorel, eles são sócios do Irmão de Jorel. Eles têm 49% do Irmão de Jorel. Então é deles. Então é um original Cartoon também. E por isso que também o Irmão de Jorel tem muito mais visibilidade, muito mais exposição no Cartoon do que as outras séries. Né? Gente, olha só, como a gente já passou um pouquinho da hora prevista, eu tô aqui porque deve mas quem precisar ir embora não precisa ficar constrangido de ir, entendeu? Tipo, de boas. Sério, pode levantar, porque tem gente que fala, é tão feio levantar do meio. Pode levantar, não tem problema. Sério mesmo. Mas, fala aí. São conflitos diários, eu acho que diários, assim. Entra totalmente em conflito, porque é isso, às vezes você quer ficar lá mais um pouco na sala de criação, falando de roteiro do Irmão de Jorel, e você tem que sair porque você tem que fazer um orçamento, ou porque você tem que criar um modo de avaliação dos seus animadores que seja justo, e aí você tem que se reunir com sabe? Então, assim, o tempo todo entra em conflito isso. E às vezes entram em conflito também umas coisas que a gente, hoje em dia a gente aprende a lidar melhor, que é o seguinte, olha só, o canal quer a sua série, mas ele quer 97% da sua série. Tem 3% da sua série que ele não está confortável com, e ele faz uma sugestão de mudança. O que você vai fazer? Você vai produzir sua série com ele e vai fazer essa mudança? Ou você vai falar, não, eu sou um autor que não mudo a minha criação e não corromperei a minha criação. A verdade é que a gente tem tanta gente de talento no Copa, assim, uma galera que eu respeito pra caramba, que eu acho que os egos deram uma baixada, assim, porque, por exemplo, quando eu fazia faculdade de jornalismo, quando eu estava na escola, eu era possivelmente o melhor desenhista da minha turma. No Copa Studio, se eu tiver entre os 30 melhores, eu estou felizaço. Então, assim, isso te dá uma baixada de bola, tem muita gente de talento com você ali. Então, nenhuma ideia vira inviolável. A ideia ela é tão boa quanto ela consegue resistir ao tempo. É claro que você não, sei lá, uma vez eu cheguei com um Tromba Trem para um chinês, e o chinês, gostei muito, quero com você, vamos fazer juntos. Mas, o trem tem que virar um robô, e o robô tem que lutar. Aí eu falei, aí isso eu não abri mão. Mas a vovó Gigi original fumava um cigarro. A Cartoon falou, o cigarro tem que ir embora. Eu sei.
A Cartoon falou, o cigarro tem que ir embora. É porque eu tô vendo se tem isso aqui, mas não tem, não. O cigarro tem que ir embora. E aí a gente falou o quê? Tira o cigarro. Porque não era uma coisa tão importante assim. Ah, tem aqui, ó. A avó do Juliano fuma, a personagem fumava. E aí a Cartoon falou, pô, tira o cigarro. Mas o que a gente gostava no cigarro era o trejeito da boquinha, fazendo aquela boquinha pra frente. E aí o Juliano falou, pô, vamos pôr um pirulito. E a verdade é que é muito mais legal o pirulito. Ou seja, a modificação que a gente fez porque o canal pediu, que foi uma das poucas, tá? Foi uma das pouquíssimas coisas que o Cartoon pediu. A modificação que o Cartoon pediu, eu acho que fez o desenho ficar melhor. É muito mais legal o pirulito, pô. Muito mais legal. Então, esses feedbacks são importantes. Então, assim, nessas horas, às vezes tem uma galera que está mais se achando mais artista, assim, porque às vezes tem... depois você vai ficando mais velho, você vai tomando umas na cara, aí tu vê, ai, gente, como eu era bobo de achar que, ai, minha arte... Cara, as ideias estão por aí, sacou? Tipo, a gente recebe muita ideia, assim, eu tenho... Gente, é muito comum ter duas ideias muito parecidas, sabe? É muito comum, sabe? Tem gente que fala assim, não, fulano, você tem uma ideia de animação? Eu tenho, mas eu não mostro pra ninguém. Por quê? Eu tenho medo que me roubem. Cara, você não vai correr risco nenhum de se roubarem, porque você realmente está guardando, mas você também não vai correr risco nenhum de fazer, né? Porque você não quer mostrar pra ninguém. Mas assim, aí com o tempo você vai perdendo um pouco isso. Hoje, então, eu acho que hoje a gente lida bem com esses conflitos, mas rolam, assim, sabe? Tem hora que você tem que falar, pô, viabilizar ou não viabilizar empresa ou criação. Eu ainda dou sorte, porque dos 3 sócios eu ainda sou um que tem um lado muito... Eu ainda ando muito com a criação. O meu papel no Cop Studio é diretor criativo, além de ser sócio. Mas, pô, eu tive um sócio que se sacrificou totalmente. E eu tentei que agradecer muito para ele, porque ele era um cara que era animador, veio da animação, mas hoje ele é só administrativo e produção e planilha e números, cara. Muito louco. De repente surgiram várias. O primeiro contato... A verdade é que, assim, agora pode ser que mude um pouco, porque, assim, rolou uma grande modificação na Turner. Tem umas coisas, assim, que eu não sei nem se interessa a vocês, que são coisas muito das internas, mas, assim, existiu um negócio entre a All Time Warner e uma empresa de telefonia americana. E essa empresa de telefonia americana, que comprou a All Time Warner, esqueci o nome dela agora, ela quer vir para o Brasil. Só que no Brasil não permite que uma empresa de telefonia seja dona de emissoras de televisão. Então está rolando uma treta que assim, as pessoas estão até preocupadas se no Brasil vai continuar existindo Cartoon Network, Warner e TNT e essas coisas, né? Então, o Cartoon está meio mexido, a Turner está meio mexida nesse momento, estão rolando mudanças. Assim, não quero ser catastrófico, mas estão rolando umas mudanças, então pode ser que agora seja diferente. Mas quando a gente começou, eles eram muito abertos, e eles sempre estavam nessas paradas que eu estou te falando. Anima Fórum, Rio Content Market, Fórum Brasil de televisão. Então a gente conheceu eles nesses lugares, e eles gostaram do nosso conteúdo. Assim, porque o que a gente faz tem muito a cara da Cartoon, a verdade é essa. Apesar da gente nunca ter feito especialmente para Cartoon, mas tem tudo a ver, né, as coisas que a gente faz. Então, eles queriam conteúdo, a gente fazia conteúdo, a gente entregava, porque, assim, é engraçado isso, porque eu sou uma pessoa que veio da criação, sempre. Mas hoje eu valorizo tanto a produção, saca? Eu valorizo tanto o fato de que a gente hoje pode dizer, nós somos uma empresa que nunca falhou uma entrega, e a gente já produziu mais de, sei lá, 300 episódios de desenho animado. Não, porque a gente não só fez do Irmão de Ariel Tromba Trem Historietas, como dos prestações de serviço que a gente fez também. E isso é muito legal, né? Então a Cartoon teve essa confiança. Mas o primeiro contato que eu me lembre com a Cartoon foi num programa internacional de capacitação, que é o que eu me inscrevi, coloquei o meu projeto lá,
e o Cartoon viu o meu projeto e eu tive uma reunião com eles. Isso com qualquer um de vocês com um projeto de animação pode fazer. Rola aí. Qualquer um de vocês que tiver um projeto de animação, tanto o Rio Content Market quanto o Animamundi, o Anima Fórum, você pode se inscrever e você pode inscrever seu projeto para o seu projeto ser avaliado por canais. E aí, e às vezes essas reuniões são muito cruéis, porque às vezes são reuniões de 10 minutos. E aí tem gente que fala, pô, como é que eu vou apresentar minha série em 10 minutos? Realmente é difícil. E eu já apresentei série em 10 minutos, é complicado. Mas você tem que pensar que o mais importante daquela reunião é você causar uma boa impressão como criador, como profissional. Porque naquela reunião, na sua primeira reunião de 10 minutos com o canal, o que você quer é poder pegar o cartão do cara e dizer assim, você gostou? Posso te ligar depois? Posso ir lá no seu escritório depois? Podemos bater um Skype, a gente pode trocar e-mail, sabe? Acho que isso que é o mais legal. E assim foi o primeiro contato com a Cartoon. Mas o primeiro negócio que a gente fez com o Cartoon não foi o Irmão de Jorel, foi o Tromba Trem, que estreou no Cartoon ainda em 2011. Nossa primeira série que passou lá. Antes das cotas, o que é importante. A Cartoon comprou o Tromba Trem para passar lá antes das cotas, antes de ser obrigado a passar conteúdo nacional. E aí a Cartoon saiu na frente. Por isso que hoje eu acho que a Cartoon, em termos de conteúdo nacional, tem as melhores séries, na minha opinião, assim, as melhores séries nacionais. E eu não falo só das séries do Copa, assim, eu gosto, eles têm o Sítio, eles têm Turma da Mônica, eles têm o próprio Carrapatos e Catapultas. Tem umas outras coisas legais que estão indo para outros canais agora, mas o Cartoon foi legal porque eles foram antes. E aí a galera agora está correndo atrás, assim, de ter conteúdo nacional legal. Mas tem umas coisas legais também no Gloob, no próprio Disney Channel, na Nick também. Quem mais? Mais uma para a gente fechar, tá? E aí, você ou ela? Tu já perguntou? Tu nunca perguntou nada? É que tu acertou tantas coisas, você acertou as paradas. Pode ser ela? Pode, fala. Então, antes, todo animador no Brasil era meio autodidata, né? Porque não tinha muito curso e tal. Aí eu comecei a aprender animação, assim, comprei o Animated Survival Kit, comprei o Illusion of Life, comprei o Preston Blair, que são todos livros, né, de clássicos da animação. Comecei a frequentar fóruns de animação, etc. Aprendi a trabalhar com o conceito de timeline, porque como ilustrador eu já entendia como ilustrar vetorialmente, seja no Illustrator ou até no Corel, que na época a gente usou também. Tanto ilustrar vetorialmente, quanto ilustrar no Photoshop ou no programa de bitmap. Então esses conceitos eu já tinha, mas eu precisava aprender um conceito de timeline, né, que é de linha de tempo, frame, etc. E aí eu comecei pelo Flash mesmo para aprender o conceito de timeline, né? E é óbvio também fazendo exercícios no papel, de animação tradicional, apesar de eu nunca ter sido um animador tradicional mesmo, assim. Mas é bom para você entender os conceitos e tal. Mas eu comecei como animador de uma maneira muito louca, porque eu comecei a aprender assim meio didaticamente. Aí um dia eu não sei nem se isso existe hoje em dia. Vocês procuram emprego em jornal ainda, gente? Eu estava procurando um trampo, um estágio, e tinha um anúncio de jornal, procura-se animadores. E eu não era um animador ainda, mas eu me inscrevi. E eu tinha feito uns testes de animação, levei. E aí era muito louco, porque era uma casa no Recreio. Uma casa em Jacarepaguá. Uma casa grande, assim, com um jardim, um lugar meio isolado. Eu falei, cara, o anúncio não era meio anônimo, só dava o endereço. É hoje que eu fico sem os 2 rins. Sério, eu entrei com muito cagaço na parada. Mas por acaso era um cara que ele prestava serviço para a Globo de animação. E aí ele estava procurando umas pessoas para ajudar. E aí foi, sabe? Eu fui começando a fazer, ganhava mixaria, tinha que ir lá para Jacarepaguá.
Daí eu fui pra Globo, aí trabalhei na Globo um tempo. Aí foi muito engraçado que quando eu fui pra Labocine, porque na Globo era legal, assim, fazer umas coisas do Cacete Planeta, fiz umas séries lá, fiz muito Xuxa também. Mas o problema da Globo era que a animação na Globo era background. A gente fazia umas animaçõezinhas pra Xuxa ficar na frente, ou fazia umas animaçõezinhas pro ator ficar na frente. A animação nunca era o principal, era sempre o fundo. E eu queria ir para um lugar onde a animação fosse o principal. E aí foi muito louco, porque aí, como eu falei, sou um cara do interior das Minas Gerais, e um dia eu liguei para minha mãe, então, estou mudando de emprego, você foi mandado embora? Não, estou saindo. Você está saindo da Globo? Porque para minha mãe, eu estar na Globo, eu já estava no auge máximo que eu era para chegar nessa porra. Que ela nem acreditava que era possível, diga-se de passagem. E aí eu falar que vou sair, minha mãe achou que eu era muito louco, né? Aí já sempre tem aquele tio que fala, falei, as drogas, esse menino tão... E aí, mas eu saí para ir para Labocine, fazer uns 10 piores filmes da década, segundo o IMDb. Mas foi legal, porque ali, pelo menos, por mais que fosse um personagem horrível, ele era o principal, o produto principal era a animação. Não era um ator que estava na frente, a animação estava só para fazer firula. E aí a gente começou a trabalhar com narrativa, storyboard, história, tal, parará, e quando a gente foi lá montar o Cop Studio, a gente já estava mais preparado. Mas foi assim. Pô, galera, foi um maior prazer aí, muito obrigado, vocês são muito legais. Um abraço para vocês e até a próxima. Boa semana aí para vocês.